Meus irmãos, uma boa noite. E sejam todos muito bem-vindos nessa casa iluminada, essa casa abençoada por Jesus, que nos recebe esse nosso lar. E hoje nós temos que agradecer muito a Jesus pela presença da irmã. É a primeira vez que a irmã vem para falar para a gente, a nossa irmã Simone Rossi, de Barbacena, e que ela veio hoje, já vai ficar sendo uma filha da casa, uma nossa irmã. É nosso lar, é o nosso lar. É o bom coração de Deus, acolhendo todo mundo. Então, que Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a todos nós, abençoe a nossa irmã, parceiro, trazer a sua palavra para cada um de nós, que possamos abrir o nosso coração, possamos até cair nessas sementes boas, abrir o nosso entendimento, e que Jesus, na sua bondade infinita, abençoe a todos nós, abençoe a nossa reunião. Meus irmãos, pedindo a essa espiritualidade, pedindo a Jesus a permissão para que possamos dar por aberto, vamos fazer uma humilde prece. Senhor Jesus, nosso guia, nosso amigo, nosso mestre, modelo da humanidade, guia da humanidade, aqui nos encontramos, Senhor. Nós não pedimos as bênçãos só para cada um de nós, não, mas pedimos por toda essa humanidade sofredora, encarnada e desencarnada. Pedimos a vós, Senhor, pelos nossos amigos espirituais, que tanto nos ajudam na nossa caminhada, que tanto nos impulsionam, nos incentivam para continuar este caminho abençoado. Pedimos a Jesus também por todos os nossos entes queridos que já passaram para a verdadeira vida, que eles recebam o nosso carinho e a nossa revelação. Pedimos a Jesus também por todos aqueles que ainda vai daqui a pouco chegar, outros que não vão ter condição de chegar até aqui, mas que eles recebam todos esses fluidos abençoados, que eles recebam essa vibração dessa casa, desde a hora que a gente adentra aquela porta, a gente já recebe aquela vibração, a coisa boa que preenche o nosso coração, e que nós possamos sair daqui bem melhores do que acordamos, porque cada vez que saímos melhor mesmo, cada vez mais. Então vamos, meus irmãos, agradecendo muito a Jesus e pedindo a Ele que possa continuar nos iluminando e abençoando o caminho de cada um. E vamos receber a palavra da nossa irmã Simone, que vai trazer para nós, tenho certeza, tudo aquilo que nós precisamos de ouvir. Cada um que vem aqui na frente traz aquilo que nós precisamos. É como se a espiritualidade estivesse já ajudando eles, na escolha. Então, que Jesus nos abençoe e que está aberta a nossa humilde reunião. A nossa irmã Simone, o momento seu, a oração. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria que eu venho pela primeira vez para a nossa casa. E agradeço de coração o convite para poder compartilhar com vocês um pouquinho do estudo, um pouquinho que a doutrina espírita vem aqui me ensinar, que eu sou a que mais aprendo. E quanto mais eu falo, mais significa que mais eu tenho que ouvir aquilo que eu estou falando, que o primeiro ouvido é o meu. Então eu agradeço de coração a oportunidade. Deixo com vocês os abraços fraternos dos nossos irmãos de Barbacena. Quando eu falei que queria essa casa, muitos olhinhos brilharam, falando assim, aquela casa é linda, são todos maravilhosos, então deixo com vocês todo esse nosso carinho. E para a nossa reflexão de hoje, eu trouxe o título Na Hora da Tristeza, que é um olhar de como a doutrina espírita nos ensina e que ela vem nos apresentar
para como nós possamos passar as dificuldades que a gente enfrenta na vida terrestre, essas dificuldades que porventura são muito dolorosas. Ele está baseado no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é aquele convite de Jesus: avantes vós aflitos, porque serão consolados. E mais especificamente, falando dentro desse estudo, o nosso objetivo é falar das mortes prematuras, das mortes, da nossa separação dos entes queridos, o mal e o remédio, o bem e o mal sofrer. Então, como que a doutrina espírita vai nos explicar e nos encaminhar para que quando esses momentos muito difíceis baterem à nossa porta, como que nós podemos superá-los? E aqui a gente faz uma observação, porque existem dois tipos de aflições. Tem aquelas aflições que são procuradas por nós mesmos, por incrível que pareça, mais de 90% das tribulações que nós enfrentamos no nosso dia a dia são por culpa da nossa teimosia, da nossa impaciência, do nosso orgulho. Então, muitas das nossas dificuldades são causadas por nós mesmos ainda nesta vida, pela nossa falta ainda de lucidez do nosso ponto de vista espiritual. Mas hoje a gente vai falar daquelas dores mais profundas, daquelas dores que nos visitam sem que nós, a princípio, não façamos nada. Como, por exemplo, você tem hoje uma saúde de ferro, se alimenta super bem e do nada você recebe o diagnóstico de uma doença degenerativa, autoimune, com poucos dias de vida. Outros casos, você é um empresário bem-sucedido, uma pessoa que está prestes a se aposentar e do nada tudo lhe é retirado. Todo o conforto material que você conseguiu, todo aquele dinheiro que você conseguiu arrecadar durante vários anos, e você se vê na necessidade e na obrigação de depender de amigos ou de familiares mais próximos. E temos outras questões, como a gente pode ver também, quando você perde o amigo de família, quantas famílias ficam totalmente desestruturadas ao perder um ente querido, que a princípio era ali como se fosse um amigo mesmo, aquela pessoa que direcionava tudo, que organizava, que liderava aquela família, e de repente você se vê sem chão. É justamente sobre essas dores que eu venho falar hoje. Deixa eu dar um pouco melhor. Essas dores mais profundas, segundo aquele estátua ali, causam exatamente aquilo ali, um vazio dentro de nós. O que a gente pode chamar um vazio da alma. Quando essas dores muito profundas, dilacerantes, nos visitam, e Jesus, quando lança para nós aquela enriquecedor cenário das bem-aventuranças, e ele nos coloca bem-aventurados os aflitos que serão consolados, ele também acrescenta nas bem-aventuranças que ele nos dá um mapa, e que se nós quiséssemos o encontrar, que seria nestas pessoas que deveríamos procurar, entre os aflitos, entre os mansos, entre os pacificadores. Só que como que nós vamos buscar Jesus, se dores tão grandes, tão pungentes, ardem no nosso coração? E é justamente quando nós encontramos esse vazio da alma, como que a gente vai seguir adiante? É essa reflexão que eu venho convidar a todos, junto comigo, a nós irmos fazendo. E para começar, eu dividi esse estudo em duas partes. O primeiro, dentro da psicologia, o estudo da psicologia, porque quando a gente passa por algum revés muito grave dentro da nossa vida, a primeira coisa que as pessoas, os médicos nos falam, busque uma terapia. Então eu venho trazer para nós um olhar dentro da terapia, dentro da psicologia, e depois dentro da nossa psicologia espírita. O que o espiritismo tem? Eu quero finalizar. Dentro da psicologia, que a gente chama de logoterapia, criada por Viktor Frankl, ele coloca para nós que nós temos 3 momentos onde esse vazio vai nos visitar. E ele chama de tríade trágica. É o sofrimento, quando o sofrimento bate à nossa porta de qualquer revés.
quando a culpa nos visita, e a culpa vai nos visitar toda vez que nós infringirmos as leis de Deus. Ao infringirmos as leis de Deus, acende dentro dele, bem assim na nossa cabecinha, um sentimento de culpa, uma luzinha se acende e faz com que nós nos sintamos culpados e arrependidos. E essa culpa, em muitos casos, ela paralisa a pessoa, e no caso da finitude, é quando a gente se esbarra com a morte de um ente querido, que vem trazer para nós um grande vazio. E Viktor Frankl, ele, para a gente conhecer um pouquinho da biografia dele, ele era neurocientista, porque ele já faleceu, neurocientista e psiquiatra, e ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele é preso, porque ele era judeu. Ao ser preso num campo de concentração, ele automaticamente foi despido de todas as roupas que ele utilizava, e dentro do paletó dele estava guardado todos os escritos dele, porque ele estava desenvolvendo um estudo de superação da vida, trazendo para nós o verdadeiro sentido da vida. Ele tinha aquilo dentro dele de uma forma muito intuitiva, mas ao ser preso, ele se depara com a perda de todo o seu manuscrito, e ele é obrigado a ficar durante 3 anos preso no campo de concentração. Então ele escreve um livro que chama O Sentido da Vida. E nesse livro ele vai descrever, num viés psicológico, todo o sofrimento das pessoas que passaram pelo campo de concentração. Apesar dele descrever um sofrimento, é um livro forte, mas é um livro que dá para a gente ler, porque ele sempre vai mostrar a dor e como superaram aquela dor. Então ele acabou automaticamente passando por um laboratório de tudo que ele já tinha dentro dele como intuição. Então ele comprovou a própria tese dele. Diferente de Freud, que tinha uma tese e foi depois desenvolvendo o trabalho, Viktor Frankl não. Ele desenvolve, é um braço da psicologia, essa logoterapia, é a terapia de sentido, e nesse livro ele vai descrevendo todos os horrores da Segunda Guerra e a capacidade que as pessoas tiveram de superar todas aquelas dificuldades absurdas, e quando ele encerra e ele sai do campo de concentração, ele se vê automaticamente sozinho e isolado. Porque ao ser preso ele tinha família, a esposa estava grávida à época, e ao ser destituído de tudo isso, quando ele sai do campo de concentração, ele descobre que todos os seus entes queridos tinham falecido. Então ele coloca ali, lógico, ele experimentou a dor, ele experimenta a falta de sentido, ele experimenta o vazio da alma, e ele realmente fecha nessa tríade trágica exatamente nesse momento. E quando isso nos acontece de uma forma muito brusca e sem esperarmos, existe o vazio da alma. É quando a pessoa se descobre sem vontade de viver. E o que ele vai nos dizer quando isso nos acontece, quando essas situações acometem a nossa vida? Ele coloca para nós: dizer sim à vida, apesar de tudo, pressupõe que a vida potencialmente tem um sentido em qualquer circunstância, mesmo as mais miseráveis. Por sua vez, pressupõe a capacidade humana de transformar criativamente os aspectos negativos da vida em algo positivo ou construtivo. O que ele vem nos falar é que nós não somos frutos do que acontece com a gente. Nós somos frutos do que nós fazemos com o que acontece com a gente. Então, quando algo muito ruim acontece, ele está realmente querendo te provar, te movimentar você de alguma forma. A forma como você vai reagir à tragédia é que vai realmente dizer sobre você, os seus valores, a pessoa que você é e a pessoa que você realmente quer se tornar. E ele coloca isso para nós de uma forma muito tranquila. Ele vai acrescentando para nós que há 3 formas da gente transformar aquela tríade trágica. Quando o sofrimento bate à nossa porta, ele nos convida a transformar o sofrimento numa conquista ou numa realização humana. Não é difícil a gente perceber, às vezes, a pessoa que ela é acometida por um acidente e, de repente, ela andava, após o acidente, ela perde o jogo das pernas e se torna paraplégica. Ela ali encontra realmente um grande vazio da alma. Por quê? Ela vai estar preparada a uma vida nova.
a uma vida que se recomece. Aí ele fala, o que você vai fazer depois disso é o que diz respeito sobre você. Como que você quer reagir quando o sofrimento bate a sua porta? Você já tem coragem de lutar? Você já tem meios? Você já tem força espiritual suficiente para lutar? E não é difícil a gente ver as pessoas quando elas escolhem a melhor parte, que é não deixar que o sofrimento as defina e fazer realmente uma grande conquista, uma grande realização humana, essas pessoas se tornarem exemplos de superação para outras pessoas. Extrair da culpa a oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Então, o que ele quer mostrar para nós? Que quando o sentimento de culpa nos visitar, pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, que nós realmente só aprendamos com aquilo. Existem dentro do Espiritismo duas formas que ele nos ensina quando a culpa nos visita: errar ou não. Todos nós erramos, porque estamos num processo de conhecimento e de autoconhecimento contínuo. Então, o que nós devemos fazer? Se você já se percebe culpado por algo que aconteceu, ou deixou de acontecer, ou deixou de fazer, você pode se transformar diante daquela culpa. E vem São Pedro explicando para nós que o amor cobre a multidão de pecados. Então, que você não fique preso a essa gaiola da culpa, que em outro estudo mais aprofundado, Joana de Ângeles vai trazer para nós, que é hoje o processo de grandes adoecimentos mentais. Todos eles se iniciam com a culpa, mas que você possa, a princípio, se perdoar, se auto-perdoar, perdoar o que aconteceu, a situação, e cobrir a multidão de pecados. Como assim? Trabalhar em prol de se reconstruir a partir daquela situação difícil. Mas como que eu posso me reconstruir? Não significa necessariamente com as pessoas ou com a situação, porque essa situação de culpa às vezes está lá no passado. Às vezes você se ressente de alguma coisa que aconteceu lá no passado e não tem como voltar, porque você não é mais aquela pessoa. Com o tempo a gente vai aprendendo e a gente vai mudando com o tempo e vai se melhorando, se aperfeiçoando. Então, o que passou, passou. Com certeza, o que passou já te mostra que você hoje já não deve agir daquela forma. E quando a culpa te visita, é exatamente isso. Opa, eu já estou um pouquinho mais lúcido, eu já sei que aquilo que eu fiz não é certo. Então, ficar atenta às oportunidades, e quando a oportunidade te procurar, porque com certeza ela vai te procurar, você realmente superar aquela situação fazendo o que a sua cabeça, a sua mentalidade já entende como ser. E fazer da transitoriedade da vida um incentivo para realizações responsáveis. Se todos nós sabemos que a morte é certa e somos finitos, a gente já não começa a se preocupar com pouca coisa. Dentro de casa, a gente já não briga com qualquer um por qualquer coisa. Você começa a observar, peraí, a vida é muito curta. Ontem mesmo eu tinha um filho nascendo, hoje meu filho tem 28 anos. Então você começa a observar como o tempo realmente passa num piscar de olhos. E se hoje a pessoa está contigo, se ela já é uma pessoa mais idosa, procurarmos ter mais paciência, mais tranquilidade. Se é criança, ter aquele olhar de tolerância, porque a criança ainda está aprendendo tudo que você já teve tempo de aprender. Então a gente vai observando e vendo como a vida merece e deve ser aproveitada de uma forma mais tranquila. E ele vai seguindo para nós. Há 3 caminhos para se ter sentido na vida, porque ele trabalha justamente com pessoas que perderam o sentido da vida. A maioria dos pacientes dele, 90% deles, eram pessoas que já tinham tentado o auto-extermínio. Eram pessoas que já não queriam mais estar vivas e, por graça de Deus, não tinham conseguido o auto-extermínio e conseguiam chegar através de alguém até Victor Frankl para que pudessem ser tratadas em suas dores. Aí eu trouxe uma charge que fala assim: mãe, para que a gente está no mundo? Aí ela me coloca: para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Aí a filha pensa: sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Nós estamos para isso, mas é o que a gente menos lembra, né? Para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para amar e para fazer deste mundo um mundo melhor.
Victor Frankl traz para nós os 3 caminhos para se encontrar um sentido da vida. Criar um trabalho ou fazer uma ação. Essa ação pode ser voluntária, pode ser você realmente se descobrir em algo novo. Experimentar algo ou encontrar alguém, pode ser um trabalho ou um amor. É você se perguntar dentro de um momento muito triste que você estiver passando, o que você tinha vontade de aprender, realmente não desistir da vida, buscar realmente estar com os outros. Quando você se inscreve no curso, eu sempre quis aprender a ser costureira. E agora eu tenho tempo, porque eu perdi, por exemplo, meu pai, eu estava cuidando muito do meu pai. Então esse é o momento de eu aprender a ser costureira. A vida está me dando a oportunidade de ver o que eu queria fazer. Você realmente buscar dentro de você as respostas. O que eu realmente queria aprender, o que eu realmente gosto de fazer, quais são os meus dons, o que eu gosto tenho como hobby. E ele coloca como o mais importante enfrentar o destino que não pode ser mudado e esquecer-se acima de si mesmo, crescer e transformar a tragédia pessoal em triunfo. Porque nós todos estamos passando por dificuldades, faz parte do nosso projeto, do nosso campo, do nosso mundo reencarnatório, o mundo que estamos vivendo. Então ele coloca isso para nós. Isso tudo está dentro da psicologia. Agora eu venho trazer para vocês dentro do Espiritismo. Que a doutrina espírita vem nos ensinar nesses momentos de muitas dores e expiações. Primeiro, o que nós jamais deveríamos esquecer, mas infelizmente muitos de nós só lembram quando está aqui. Somos espíritos imortais. Estamos matriculados num plano denominado plano de provas e expiações. Então, tudo que nos acontece na vida, ou é prova, ou é expiação. Toda expiação é prova. Então, nós podemos, às vezes, estar expiando algo que a gente fez a alguém lá numa vida, no pretérito, numa vida passada, e não nos saímos bem. Então, toda vez que você estiver passando por qualquer prova, sendo ela expiatória ou não, que nós tenhamos esse olhar lúcido. Primeiro, quando eu me questiono se eu guardo isso dentro de mim mesmo, mas de uma convicção muito profunda, sou um espírito imortal, estou passando por uma prova e eu enxergo todo aquele meu sofrimento do momento, que pode ser muito doloroso, mas como uma prova, eu mudo a pergunta do para quê, do porquê, por que eu estou passando por isso, mas eu mudo para a pergunta para que eu estou passando por isso. O que essa situação, seja ela dolorosa ou não, está querendo me ensinar. Quando eu aprendo a lição, automaticamente ela não é mais repetida. Por outro lado, o que a gente infelizmente tem feito em várias encarnações sucessivamente é ignorar todas as lições que a espiritualidade vem nos oferecendo. Aí quando a gente vai ignorando as situações, elas vão se tornando expiatórias. Porque aí não tem como. Já se pegou numa situação que você não tem para onde ir. Você não tem o que fazer a não ser enfrentar aquela situação. E às vezes ela é tão dolorosa que ela vai dividir a sua vida entre antes daquela situação e depois daquela situação. Tamanha é a dor que aquela situação traz para nós. Mas se a gente for ficar muito apegado a isso, e a autopiedade, Joana de Ângeles também nos alerta, ela é dilaceradora, que nós realmente tenhamos esse cuidado de prestar atenção. Por quê? Não por quê, mas para que isso está acontecendo comigo. Às vezes o que está acontecendo contigo é para fazer você ter um pouquinho mais de desapego. Desapego às pessoas, desapego aos bens materiais. Às vezes é para baixar um pouquinho mais o nosso orgulho. Às vezes é para diminuir o nosso egoísmo. Às vezes é para realmente percebermos a força e a capacidade que nós temos dentro de nós e que a gente ainda não é capaz de perceber. Então ele coloca o seu emprego, seu relacionamento, sua saúde física, sua condição financeira, sua aposentadoria, sua condição social, uma estrutura familiar. Todas essas estruturas têm a função de lhe proteger, de lhe propiciar crescimento até a próxima fase.
Aí a gente traz o exemplo da lagosta. A lagosta, ela tem um corpinho muito frágil. Eu nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Mas quem já experimentou vai saber do que eu estou falando. Ela tem um corpo extremamente frágil e para que ela possa sobreviver, ela cria uma casca extremamente firme. E ali dentro ela fica muito bem confortável. Seria o nosso emprego. Quantos de nós estão no emprego muito confortável, mas pode de repente perder todo o revés financeiro? Relacionamento. Quem de nós já está num relacionamento aí de 25 anos, já somos mais amigos do que qualquer outra coisa, de repente o parceiro ou a parceira chega e pede divórcio. Sua condição física, tá aí uma pessoa, a gente viu isso muito na Covid, né? A gente viu as pessoas malhando, corpos extremamente saudáveis, quando pegou a Covid foram abatidas de uma tal forma que viraram aquele esqueletinho. Sua condição financeira, o revés financeiro, a aposentadoria, quantas pessoas não querem jamais largar o trabalho, aí elas aposentam, voltam para o trabalho, ocupando espaço de outro, porque ela não se vê longe longe daquele serviço, não se vê fazendo outra coisa. Fala assim, eu vou morrer. E não é difícil vermos pessoas aposentadas em extremo vazio existencial, sem sentido da vida. Sua condição social, de repente você está lá ocupando um cargo que vai lhe trazer status, diretoria, e de repente você é destituído do cargo e você volta ao seu cargo mais subalterno, um pouquinho mais abaixo. Uma estrutura familiar, como eu falei no início, quando a morte de uma pessoa, às vezes a matriarca, né? A mãe que tomava conta de tudo, liderava todos e de repente, e a gente não é difícil, a gente vê isso até próximo de nós, a família totalmente perdida e desestruturada, cada filho para um lado, porque a mãe faleceu. Então, voltando ao exemplo da lagosta, tudo isso são cascas. Mas nós todos estamos sujeitos à lei de progresso, ou seja, crescer é inevitável. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual que é o objetivo da nossa reencarnação. E ele, numa frase muito curta, ele fala evoluir. É fazer realmente, é trabalhar as nossas paixões primitivas e assim evoluirmos como espíritos até chegarmos à condição de espíritos crísticos. Mas estamos muito mais longe do ponto de chegada, né, para onde nós estamos, porque nós estamos cá no início, o mundo que antecede o nós há pouco saímos do mundo primitivo. Então todas tudo que é do mundo primitivo, as paixões, os instintos, ainda fala muito alto dentro de nós. Por isso que nós diariamente somos provados. Diariamente a gente fala, meu pai, me dê paciência, pai, me dê mais tranquilidade. Justamente são as questões de prova que a gente está passando. E a lagosta, ao crescer, ela se vê muito apertada dentro daquela casca. E ela não tem outra opção a não ser desfazer toda a casca. Se ver novamente desprotegida e construir uma casca maior. E é assim que a lagosta vai crescendo e se desenvolvendo. Assim somos nós. Às vezes a gente tem que largar essa casca. Às vezes é o emprego, às vezes é o emprego, às vezes é o nosso relacionamento, às vezes é a saúde física. Quantas mulheres ao terminarem o relacionamento se descobrem uma grande empresária, se descobre uma mulher que fala assim, nossa, desculpa falar, mas eu sou foda, hein? Por quê? Porque elas, às vezes, não tinham condições, nem imaginavam a capacidade que elas tinham de resolver os problemas. Sem querer, elas estavam resolvendo tudo dentro de casa, mas achavam que era o marido, o esposo, e vice-versa. No relacionamento, todos nós temos que crescer. Então, a partir do momento que aquela situação impede o seu crescimento de espírito imortal, que a pessoa pode falar assim, mas perdeu o dinheiro. Vai te fazer crescer em quê? Perder todo o meu dinheiro. Às vezes vai te fazer crescer em humildade, em começar de novo, em perceber que todos nós estamos num ciclo de altos e baixos e que a vida é assim mesmo, isso é mais que normal. Às vezes você está embaixo, às vezes você está em cima. A Terra ela é redonda, é um círculo que vai girando e a nossa vida vai girando.
E a gente é capaz de enfrentar as dificuldades que nós estamos passando? Bom, essa dificuldade que estamos passando hoje, ela já foi planejada várias vezes lá no plano espiritual. Com os nossos amigos, com os nossos mentores, nós estamos no nosso melhor momento para realmente resgatarmos débitos de vidas passadas. Nós temos hoje os nossos melhores amigos, nós temos os nossos melhores companheiros, nós temos o nosso melhor trabalho, nós estamos inseridos dentro da melhor sociedade que vai nos permitir resgatar toda essa dificuldade. Então, quando nós somos convidados a passar por um momento muito difícil, tenha certeza que você não está sozinho. Na hora de plantar, a gente planta sozinho, a gente faz o mal sozinho. Mas Deus é tão misericordioso que Ele jamais impede a gente de colher sozinho. Então, a gente nunca está desamparado. E esses crescimentos, essas dificuldades, fazem parte. Vocês imaginam se Jesus não tivesse enfrentado tudo isso em toda a sua trajetória, se Ele ia conseguir passar pelo que Ele passou. E além de tudo, passar e nos deixar um grande ensinamento de amor, de paciência, de perdão inigualável das ofensas, todos os ensinamentos. E nós seremos um dia Cristo. Então, o que é para nós hoje brigar com o irmão por causa de uma coisa pequena? Não é difícil a gente observar as pessoas lutando por herança. As pessoas realmente ficarem, assim, a gente vê no comércio, lutando para bater metas, quanto mais dinheiro, melhor. Aí você fica questionando, para que isso tudo? Onde isso tudo vai nos deixar? Aí porque essas pessoas ainda não se despertaram para a consciência de espíritos imortais. Então, quando você não desperta através do amor e não desperta através do trabalho, qual hoje é o melhor mecanismo de ensino para nós? A dor. Aí, infelizmente, aquela pessoa tem que passar por tudo aquilo que ela hoje está fazendo alguém passar. E no livro, o Emmanuel traz para nós, no livro chamado A Esperança, um livro belíssimo, intitulado, um capítulo intitulado Na Hora da Tristeza, ele vem trazendo para nós essa passagem do Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Logo depois que Jesus proclama as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos, os pacíficos, os mansos, ele coloca para nós, vós sois a luz do mundo. O convite de Jesus para nós é que no momento da tristeza, nós sejamos a luz do mundo. Mas como que eu posso ser a luz do mundo se eu estou apagado? Se eu estou num momento de grande tristeza, a gente sente que a nossa luz, o nosso brilho se apaga. Aí Jesus afirma mais uma vez, vós sois a luz do mundo. A luz está aí dentro. Deixe essa luz brilhar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que Emmanuel vem nos colocar? Que no momento de tristeza, o único remédio que nós temos, e a doutrina espírita vai nos falar o tempo todo. Quem estuda muito Emmanuel, o que Emmanuel falaria? Eu só vejo ele falar isso, gente. Todo texto que eu leio dele, ele só uma vez. Trabalho. Emmanuel fala, trabalho. Está sofrendo? Trabalho. Está passando alguma dor? Trabalho. Mas não é o trabalho que vai te remunerar no final do dia, ganhando cada vez mais. E tem muita gente que faz isso, está sofrendo, aí busca a fuga no trabalho. Não é esse tipo de trabalho que ele fala para nós. É o tipo de trabalho despretensioso. É o tipo de trabalho voluntário. Estende a sua mão àquele do seu lado que também sofre. A gente não vai aqui colocar quem mais sofre, mas que também sofre. E das partes do texto, eu não consigo trazer o texto todo, coloca para nós assim. Se deixastes entes queridos ante a cinza do túmulo, convence-te de que todos eles continuam redivivos no plano espiritual, dependendo quase sempre da tua conformação para que se refaça. E prossegue servindo a esperar pelo tempo
que te propiciará mais além o intraduzível consolo do reencontro. E aqui eu sugiro esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não é um livro dentro da doutrina espírita, mas é um livro que vai trabalhar com aquelas pessoas. Na verdade, quem escreveu foi uma médica, ela trabalha com cuidados paliativos, então todos os seus doentes já estão em fase terminal. Então ela mostra para nós ali, principalmente aquelas pessoas que estão cuidando de algum ente querido, que está muito doente, que precisa de mais cuidado, como a gente pode se comportar perante essas pessoas, como a gente pode se comportar perante a morte. E naquele livro, ao invés do livro falar, no título falar de morte, ela vai falar muito mais de como a gente deve viver, aproveitar cada minuto, para que o arrependimento, a tristeza não nos visite nos momentos finais. E para nós, dentro da doutrina espírita, a gente deixa um convite para que todos nós saiamos do campo da crença. A maioria das pessoas, isso eu ouvi do Cristiano, que esteve aqui, então eu estou, não é plagiando, mas repetindo, porque pode ser que ele não tenha oportunidade de falar com vocês, e me foi muito útil o que ele falou. As pessoas podem, a maioria das pessoas que visitam as casas espíritas, elas são simpatizantes espíritas. Qual que é a diferença? Quando a pessoa ela simplesmente crê, ela tem um avanço, ela tem um passo à frente daquele que não crê. Então, no momento de muita dor, de muita dificuldade, principalmente quando a perda de um ente querido, independente da idade, aquela dor, aquele sofrimento vai nos visitar. E aquela dor, ela faz parte do luto. E o luto tem um período. A psicologia mostra lá todos os períodos do luto. Só que dependendo da pessoa, esse luto fica interminável. Tem pessoas que se apegam àquela dor e quando ela vem na casa espírita e ela somente crê no espiritismo, mas por que você sabe que existe vida após a morte? Não, eu creio que existe vida após a morte. Mas no momento como este, a dúvida vai bater a sua porta. E a incerteza vai lhe causar grande sofrimento. Porque ela vai se questionar, será que eu realmente vou reencontrar meu ente querido? Quando é que eu vou reencontrá-lo? Será que vai demorar muito? Como é que eu faço para me comunicar com ele? Será que realmente existe vida após a morte? Então, quando ela simplesmente crê, essa pessoa pode a qualquer momento descrer. Se ela crê no palestrante, ele vem aqui na frente e fala, de repente você pega ele fazendo alguma coisa de errado, você descrê de tudo que ele falou. E às vezes o que ele falou era muito interessante. Mas o que a gente faz aqui? Um convite para que toda vez que um palestrante vier à frente falar de um assunto que lhe chamou a atenção, que você busque estudar. E a gente, a partir do momento que você começa a estudar, você sai da crença para a convicção. E qual que é a diferença da crença para a convicção? Quem crê, descrê a qualquer momento. Mas quem tem convicção, nada lhe tira essa convicção. 2 e 2 é 4. Eu posso falar aqui que 2 e 2 é 5. Vocês vão falar assim, no mínimo essa moça está doida. No mínimo ela não estudou matemática, porque vocês têm a certeza, a convicção que 2 mais 2 é 4. Assim deve ser com a doutrina espírita. Eu tenho que sair do campo de simplesmente crer e começar a ter a convicção. Mas como que eu tenho a convicção? Eu preciso ser médium, eu preciso realmente ver alguns fatores, dentro da mediunidade para acreditar? Não. Com porfiados estudos. A doutrina espírita ela é cheia de livros magníficos, muitos deles comentados, discutidos, aprovados, vários, para que a gente possa estudar. E nós temos no aspecto científico da doutrina espírita, está lá no EJDE, um dos primeiros livros que a gente estuda quando a gente realmente resolve estudar essa filosofia maravilhosa que é a doutrina espírita. Nenhuma ciência existe que haja saída prontinha do cérebro de um homem. E a doutrina espírita, ela está dentro da tríade da ciência. Todos são frutos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido, para chegar ao desconhecido. O Espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que se ressalta logicamente da observação. A gente não vem falar que a morte não existe, que a pessoa passa somente de prova, porque a gente acha isso não. Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado.
O Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração espiritual da existência da alma e sua imortalidade por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente têm sido chamados mortos. Então, para que a pessoa realmente consiga passar pelo luto de uma forma bem saudável, lógico que a saudade vai existir. Recentemente eu perdi meu pai, eu sinto uma saudade dele imensa, mas como foi gratificante a nossa despedida, como foi tranquila para ele enquanto espírito que estava se desvinculando do corpo de carne, para nós que estávamos nos despedindo dele, mesmo que ainda de uma forma material, como é para nós tranquilizante hoje lembro com saudade, às vezes gostaria muito que ele estivesse presente. Essa dor da saudade não é a doutrina que tira. A doutrina espírita, ela é consoladora. Consolar não é tirar a dor. Consolar é tirar o desespero. No momento algum a gente se desesperou. Foi uma despedida muito tranquila, muito saudável, daquele que realmente já tem convicção de que realmente a morte não existe. É uma separação. E essas despedidas nós já vivemos várias vezes. E os reencontros, infinitas vezes. Daqui a pouco iremos todos nos reencontrar e planejar uma nova caminhada e quiçá estejamos todos, chegando ao plano espiritual felizes, por termos realmente despertos para essa realidade da imortalidade e mais, como se diz, mais conscientes do que nós estamos fazendo aqui no nosso plano terrestre. E Emmanuel continua no livro A Esperança. Se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos de retaguarda, para que uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável à faixa estelar. Aqui ele vem falar que quando o sofrimento bate à nossa porta, e que mesmo que a dor que a gente esteja passando seja imensa, se a nossa boca é capaz de falar, e que a gente já tenha um pouquinho mais de conhecimento, principalmente sobre a doutrina espírita, que não deixemos de falar, porque pode ser que durante a nossa trajetória, o nosso caminho, nós encontremos pessoas da nossa retaguarda, que tem menos entendimento e que está precisando, às vezes, do nosso exemplo, da nossa superação naquela dor, para que ela possa também suportar a dor dela. Você imagina você estar acompanhando uma pessoa que está com câncer. Aí você vai no hospital oncológico. Se você já tem um pouquinho de discernimento sobre a nossa vida espiritual, do espírito imortal que somos, daquela prova, apesar de tão dolorida que estamos passando, você já é capaz de consolar aquelas pessoas que vão te visitar ali, às vezes em extremo sofrimento. Às vezes, por serem materialistas demais, não entendem, muitas delas podem buscar até o suicídio. E Emmanuel vem nos colocar que para essas pessoas a nossa boca é comparável a faixo estelar. Então da nossa boca pode sair realmente um refrigério da alma, um remédio. Então o convite de Emmanuel é que nós nos tornemos antenas parabólicas. Quando nós sofremos, a nossa capacidade de dor é tão grande que a gente vira uma concha. A gente se fecha no nosso mundo e a gente não quer enxergar nada que está em volta. A gente só consegue enxergar a nossa dor. E por estar olhando a nossa dor tão de perto, ela às vezes parece muito grande. Então Emmanuel nos convida exatamente o contrário, que nós nos abramos como antenas parabólicas, estejamos atentos às oportunidades que a espiritualidade vai nos colocar de quê? Do serviço, do trabalho, mesmo que seja um simples falar, que você possa ser exemplo nesse pátio estelar. E ele coloca, sempre que você orar a Deus pedindo recurso, amparo para as suas dificuldades, Deus vai colocar uma oportunidade de você amparar alguém. A bênção de Deus não pode parar em nós. Então, o que Emmanuel vem nos ensinar? Que Deus é energia. Toda vez que nós orarmos pedindo a Deus que nos livre daquela dificuldade, que realmente nos mostre uma saída, uma solução, ou que nos dê força para superar, nós vamos rogar ao nosso Pai maior que é Deus. Tudo sai de Deus, tudo vem de Deus. Ele é energia. Essa energia vai passar para os emissários.
dos planetas. Primeiro vai passar por Jesus, que é o nosso governador terrestre, depois desce até os emissários, dos emissários chega no nosso anjo de guarda para chegar em nós. Lembrando que é energia não pode ficar parada, senão explode. Então o que vai acontecendo? Quando chega em nós, o que Deus espera de nós? Que nós também passamos essa energia para outra pessoa. Então, se eu quero ser consolado, que eu consolo. Se eu quero ser amado, que eu ame. Se eu quero ser perdoado, que eu perdoe. Como nos ensinou tão bem São Francisco. Então, essa energia, quando a gente quiser realmente pedir alguma coisa a Deus, que a gente lembre, opa, e Emmanuel fazia isso com Chico. Toda vez que ele tinha uma dor nos olhos, ele tinha alguma dor física, e ele ia se reclamar com Emmanuel, falava assim, Emmanuel, eu não estou aguentando. Ele falou assim, ótimo, troca de roupa, está na hora da gente ajudar alguém. Porque podem observar, e isso realmente tem que ser comprovado por cada um de nós, não tem outro caminho. Toda vez que você sai do seu campo, da sua zona de conforto, sai um pouquinho da sua dor e se disponibiliza, como antena parabólica, amparar alguém, seja com um abraço, com uma palavra, ou com um amigo, ou com a visita ao lar dos velhinhos. A Casa Espírita, ela sempre está nos convidando ao trabalho. Então, que a gente possa realmente se colocar pronto, mesmo que com toda dor, você vai lá e ampare alguém, você vai ter, no mínimo, alguns momentos de refrigério da sua dor, porque você não vai pensar na sua dor. Você vai estar vendo a dor do outro, então você vai ter uma calmaria dentro de si. E você com certeza vai voltar para casa muito mais revigorado. Então, outra coisa que a gente também deve falar. Uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, isso quando a gente está em grande sofrimento, pode ser uma das maiores, aquela coisa assim, a ignorância é uma bênção. Eu não queria nem saber disso. Por exemplo, milagres não existem. A doutrina espírita vem e taxa para você. Isso que você está pedindo não vai acontecer. Não é assim que funciona. Então, como é que eu devo me portar a Deus? Se eu estou passando por um momento de extrema dificuldade com o nosso egoísmo, a primeira coisa que eu peço a Deus é, me livra disso. Tira isso de mim. Só que tudo aquilo que a gente pediu à espiritualidade de forma consciente, quando estávamos lá no plano reencarnatório, participando do nosso projeto espiritual, eu fiz fulano sofrer essas e essas dores, eu carrego essa dor por gente, eu preciso me livrar disso, me faz ter esse revés, essa pessoa vai passar por aquela dificuldade. Só que quando nós estamos encarnados, nós estamos em estado sonambúrico da alma. Isso é Joana de Ângeles que nos fala. Então, nós não estamos totalmente conscientes. Quando é que nós estamos conscientes? Quando nós vamos dormir. Então, que nós nos preparemos todas as vezes que nós vamos dormir, porque ali sim nós vamos encontrar com a espiritualidade maior, que vai estar nos fortalecendo e nos amparando, porque as dores que nós estamos passando hoje, elas não foram pedidas no plano espiritual, elas foram imploradas, mas nós precisávamos primeiro desenvolver enquanto espírito, porque às vezes você quer carregar um fardo maior, então Deus fala, ainda não, ou eu vou dividir ele em várias prestações, você vai pagando aos pouquinhos. Então, o que você pediu de forma consciente, não adianta você pedir no estado sonambúrico da alma, que você não vai conseguir. A oração, se você pedir para se livrar daquela dor, daquela aflição, não vai passar do seu anjo de guarda. Ele vai olhar e falar assim, não sai daqui, não passa daqui. Porque a doutrina espírita nos ensina exatamente isso. Se você fez alguém sofrer, se você cometeu algum deslize, como se diz, algum pecado em alguma vida passada, e hoje você está fazendo esse resgate, que você tenha os olhos atentos de estar a serviço da espiritualidade, para que essas dívidas sejam realmente quitadas. Aí voltamos àquele início, e não mais perguntar o porquê, e sim o para quê. Tem uma história muito interessante do menino João Hélio, isso me marcou demais. Eu não sei se vocês lembram, um menininho em São Paulo, os assaltantes entraram no carro da mãe dele, ele estava no banco de trás, a mãe tentou tirar, eles não conseguiram, ele ficou preso no cinto,
E acho que a mãe puxou ele saiu do carro, os assaltantes avançaram com o carro em alta velocidade, e ele foi, aos 4 anos de idade, literalmente arrastado pelo asfalto. E aquilo foi uma tragédia, como lógico, né, que as redes sociais aumentam um pouquinho, aquilo foi muito trágico. Anos depois, os pais, acho que já conhecendo a doutrina espírita, receberam uma carta psicografada, onde João Hélio agradecia, porque ele falou assim: eu era, na época dos romanos, do Império Romano, um daqueles romanos que adorava amarrar as pessoas nas bigas. Bigas eram aquelas carroças puxadas por 2 cavalos, e era um transporte, né? Quem já leu Paulo Estevão vai lembrar que era o transporte de São Paulo. Então ele adorava arrastar as pessoas nas vidas. Isso há 2000 anos. E aquilo ficou tão incrustado dentro do perispírito dele, que enquanto ele não passou por uma dor parecida, ele não se livrou daquela culpa. Precisava ser desse jeito? Não. Precisava ser com essa dor? Não. Ele poderia ter refeito o sentimento de culpa, essa luzinha, com amor. Mas no caso dele, ele não conseguia ver outro remédio. Ele falou: eu quero passar por aquela dor. Lógico que os pais também tinham algum motivo para estarem passando por aquela dor junto com ele. E a espiritualidade não erra jamais o caminho. Nada acontece por acaso. Então, esse entendimento que nos falta é que a gente deve buscar constantemente nos estudos da doutrina espírita. Então, o que nós devemos, então, pedir? Ao nosso anjo de guarda, aos nossos amigos espirituais: serenidade. Está passando alguma dificuldade? Pede serenidade, pede força, pede persistência, pede coragem. Você com certeza vai ser uma pessoa mais bem emocionalmente trabalhada, vai ser uma pessoa que vai ter mais lucidez para resolver os problemas que você precisa, vai ter a força necessária para superar as dificuldades. E como que eu consigo essa força? Vigilância de pensamento, leitura diária do Evangelho, amparo ao próximo e serviço no bem. Aí nós vamos voltar lá no início. O que Victor Frankl nos ensinava? Trabalho voluntário. E ele falava que 90% dos pacientes dele, que ele oferecia o trabalho voluntário, a maioria, 90% deles encontravam o sentido da vida. E que Emmanuel nos propõe? Amparo ao bem, amparo ao próximo e serviço no bem. Isso daqui é um remédio. Não tem outro remédio. Vigiar constantemente o nosso pensamento, para não deixar a angústia, a ansiedade, aquelas neuras que a gente coloca na nossa cabeça, para que a gente encontre a calma para suportar as dificuldades. Leitura diária do Evangelho, que você possa nesse momento ter um livrinho, esse livro da esperança, qualquer outro livrinho pequeno, acorde e faça uma leitura. Se possível, à noite, o Evangelho no lar. Quantas vezes na semana? 7 dias na semana. Não para o próximo serviço do bem. Ocupe-se com a dor do outro, para que as suas dores sejam diminuídas também. E aqui, para encerrar, a gente lembra da história de São Francisco, que ao visitar Santa Cruz de Perúzia, ele ia junto com o seu amigo, o monge Frei Leão, e os dois já andavam na neve, lá neva até hoje, é um lugar muito frio, muito inóspito. Eles já andavam com a neve até os joelhos, ele já estava barbudo. A gente lembra de São Francisco assim, já muito careca, já barbudo, já muito magrinho. Ele estava exatamente com essa fisionomia, e eles, quando chegaram perto do mosteiro, eles batem a porta, e o porteiro vem, já com má vontade, porque estava muito frio, e pensa assim: quem é a pessoa que está batendo aqui essa hora? E não reconhece São Francisco. Ele pede asilo, explica que é ele, que está chegando de viagem, fala assim: não, não é não. E bate a porta na cara dele e manda os dois irem embora. Frei Leão desespera e fala: paizinho, agora a gente vai morrer. Não é possível, vou bater de novo. E bate novamente na porta. Vem o porteiro, só que dessa vez com um pedaço de pau. E não satisfeito, bate nos dois e bate muito. E fala assim: vocês dois vão embora, vocês querem roubar o mosteiro, vocês estão aqui, são andarilhos, são ladrões, podem ir embora. E o Frei Leão já ajoelha, começa a chorar, desesperado, e fala: agora sim, agora nós vamos morrer. Quando ele olha para o lado,
ele vê São Francisco literalmente dançando na neve. Literalmente dançando na neve. Aí ele fala assim, mas paizinho, o senhor não percebe a dificuldade que nós estamos passando? A gente está com fome, com sede, com frio, nós vamos morrer congelados. A gente só nos resta algumas horas. E o senhor está aí dançando na neve. E São Francisco ri e fala assim, mas é a primeira vez que eu sinto isso. Ele fala, sente o quê? A alegria de estar 100% nas mãos de Deus. Então, num momento de dificuldade, de extrema dificuldade, é a primeira vez que eu sinto. Aí os dois se pegam de joelho e começam a orar, pedindo a Deus que os proteja os altares. Se fosse a hora final, que seja e pronto, acabou. Nisso, um porteiro, por não sei por que cargas d'água, resolve dar uma olhadinha pela janela, vê aquelas duas pessoas em oração, de joelho, vai até eles e pela primeira vez reconhece São Francisco. Pede perdão, implora, ajoelha, beija, abraça e leva os dois. E ali ele tem o consolo, o sol de Deus. E ali a vida não cessa. E é a mensagem que a gente traz. Entregue as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará um novo dia. Então, se nós quisermos encontrar esse sol de Deus, que a gente possa prosseguir servindo, sem revolta, sem lamúria, sem reclamação, somente buscando o trabalho. Qual trabalho? O trabalho que lhe for oferecido. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. E para encerrar, a gente traz essa gravura. É uma pintura que está na Capela Sistina, lá no Vaticano. Foi pintada por Michelangelo. Ela é chamada O Dedo de Deus. Ali a gente pode observar, tem várias interpretações. A que eu trouxe para nós hoje é a gente observar Deus, lógico, né? Que de uma forma ilustrativa, Deus não é essa pessoa, a gente sabe que Deus ele é amorfo, né? Não tem forma, mas a gente coloca ainda Deus com essa personalidade humana, né? Na forma, mas ali é uma ilustração. A gente vai observar Deus com o braço totalmente estirado. E nós, ainda muito preguiçosos, precisamos somente de uma esticadinha da nossa mão para beber dessa fonte inesgotável de amor e de bênçãos. E que nós possamos, então, esticar as nossas mãos em serviço do próximo, em serviço do tempo. Fiquem todos na bênção do nosso Pai maior. Que assim seja.